dia, domingo, tudo bem, pessoal? Meus caros, minhas caras, estou eu para fazer a nossa leitura de hoje, Fahrenheit 451. No nosso último encontro, nós tivemos uma primeira noção do ambiente de trabalho do Montag, e naquele momento nós vimos que as máquinas dominam já de cara o setor de trabalho, de vivência do nosso protagonista Montag. E antes de iniciar a leitura, eu quero agradecer a vocês as visualizações, os likes, as divulgações, as inscrições. Hoje eu estou na rua, mas eu não queria deixar de fazer a nossa leitura. Eu estou aqui em Juiz de Fora, no bairro Barbosa Laje. Próximo aqui é uma montanha muito bonita que faz parte do cenário desse bairro. E de certa forma as montanhas, elas circundam Juiz de Fora como um todo, aqui em Minas Gerais. É um lugar muito bonito, mas eu quis aproveitar essa beleza e não deixar de fazer a nossa leitura hoje. Eu vou repetir, um pequeno trecho para que a gente possa dar sequência no livro. Então vamos lá. O Montag está ouvindo sobre o sabujo, aquele que me perseguiu durante a semana. E diz o seguinte: seus processadores podem ser ajustados para qualquer combinação do sabujo. Um tanto de aminoácido, um tanto de enxofre, outro tanto de gordura e alcalinidade, certo? Todos nós sabemos disso. Os equilíbrios e porcentagens químicas de todos nós aqui no posto estão registrados no arquivo mestre lá de baixo. Seria fácil alguém ajustar uma combinação parcial na memória do sabujo? Talvez uma pitada de aminoácidos? Isso explicaria o que o animal acabou de fazer. Reagiu contra mim. Droga, disse o capitão. Irritado, mas não inteiramente bravo, a memória ajustada por alguém o suficiente para que rosnasse quando eu tocasse. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o capitão. Você não tem nenhum inimigo aqui, Gui Montag. Nenhum que eu saiba. Amanhã pediremos aos técnicos que façam uma checagem no sabujo. Não é a primeira vez que ele me ameaça, disse Montag. No mês passado aconteceu 2 vezes. Vamos consertá-lo, não se preocupe. Mas Montag ficou onde estava, pensando na grade do ventilador, no corredor de sua casa e no que jazia oculto atrás dela. Se alguém aqui no posto soubesse sobre o ventilador, não poderia contar para o sabujo. O capitão foi até o posto de acesso e lançou um olhar inquiridor sobre Montag. Eu só estava imaginando, disse Montag, o que o sabujo pensa à noite lá embaixo. Será que realmente está se tornando sensível a nós? Isso me deixa gelado. Ele não pensa em nada que não queiramos que ele pense. Isso é triste, disse Montag, calmo, porque tudo o que introduzimos nele é caçar, localizar e matar. Que pena se isso for tudo que ele pode saber. Pitts riu com ligeiro desdém. Ora essa, é uma peça muito engenhosa, um bom rifle que pode mirar seu próprio alvo e toda vez acerta na mosca, sem erro. É por isso mesmo, disse Montag.
eu não gostaria de ser sua próxima vítima. Por quê? Está com a consciência culpada por alguma coisa? Montag ergueu rapidamente o olhar. Pete estava ali, olhando firme para ele, enquanto sua boca se abria e começava a rir muito suavemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. E outras tantas vezes ele saiu de casa e Clarice estava lá, em algum lugar do mundo. Uma vez ele a viu sacudindo numa nogueira. Outra vez a viu sentada no gramado, tricotando um suéter azul. 3 ou 4 vezes ele encontrou um buquê de flores tardias em sua varanda, ou um punhado de castanhas num saquinho, ou algumas folhas mortas ordenadamente presas numa folha de papel em branco, pregada com percevejos à porta de sua casa. Montag expressou sua primeira indignação com as coisas que existiam no seu trabalho, no caso sabujo, colocou isso como problema para o seu capitão, mas os dias foram se sucedendo, né? E ele tendo pequenas visões de Clarice em alguns momentos do seu dia a dia. Diariamente Clarice o acompanhava até a esquina. Num dia estava chovendo, no seguinte estava claro. Um dia depois o vento soprava forte, e no dia depois desse o vento era moderado e calmo. E no dia depois dessa calmaria o tempo era como a fornalha do verão, e Clarice tinha o rosto todo bronzeado ao final da tarde. Porque sinto que a conheço há muitos anos, disse ele, certa vez à entrada do metrô. Porque eu gosto de você, respondeu ela, e não quero nada de você. E porque nos conhecemos. Você faz com que eu me sinta muito velho e muito parecido com um pai. Então diga, disse ela, por que você não tem filhos como eu? Se você gosta tanto de crianças, não sei. Você está brincando, não é? Quer dizer, ele parou e meneou a cabeça. Bem, minha esposa, ela nunca quis saber de filhos. A garota parou de sorrir. Desculpe-me, eu realmente pensei que você estivesse se divertindo à minha custa. Sou uma boba. Não, disse ele. Foi uma boa pergunta. Faz muito tempo que ninguém se dá o trabalho de perguntar. Boa pergunta. Vamos falar de outra coisa. Você já cheirou folhas secas? Elas não cheiram como canela. Pegue, sinta. Puxa, é verdade. Dá para achar que é canela mesmo. Ela olhou para ele com seus brilhantes olhos escuros. Você sempre parece chocado. É que eu nunca tive tempo. Você reparou nos outdoors Você reparou os outdoors despichados de que lhe falei? Acho que sim. Ele teve de rir. Seu rosto agora é muito mais agradável do que antes. É mesmo. Muito mais relaxado. Ele se sentiu à vontade, tranquilo. Por que você não está na escola? Todo dia eu a vejo vagando por aí. Ah, eles não sentem a minha falta, disse ela. Dizem que sou antissocial. Não me misturo. É tão estranho. Na verdade, eu sou muito social. Tudo depende do que você entende por social, não é? Social para mim significa conversar com você sobre coisas como esta. Ela chocalhou algumas castanhas que haviam caído da árvore do jardim da frente. Ou falar sobre quanto vida estranho. É agradável estar com as pessoas, mas não vejo o que há de social em juntar um grupo de pessoas e depois não deixá-las falar sobre. Não deixá-las falar. Você não acha?
hora de aula pela TV, uma hora jogando basquete, ou beisebol, ou correndo, outra hora transcrevendo história, ou pintando quadros e mais esportes. Mas, sabe, nunca fazemos perguntas. Pelo menos a maioria não faz. Eles apenas passam as respostas para você. Pim, 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 pim. E nós, sentados ali assistindo a mais 4 horas de filmes educativos. Isso para mim não é nada social. Parece um monte de funis e muita água jorrando da torneira, entrando por um lado e saindo pelo outro, e depois eles vêm nos dizer que é vinho, quando não é. Deixam a gente tão atormentada ao final do dia que não podemos fazer nada além de ir para a cama ou a um parque de diversões para importunar os outros, quebrar vidros no estande do quebra-vidraças ou destruir carros com a grande bola de aço no estande do demolidor. Ou então sair de carro e apostar corrida, brincando de tirar um fio dos postes, competindo para ver quem pede arrego e brincando de bate-calota. Acho que sou tudo o que dizem que sou. Tudo bem, não tenho amigos, isso é o bastante para provar que sou anormal. Mas todos que conheço estão gritando ou dançando por aí, como loucos ou batendo uns nos outros. Você já notou que as pessoas se machucam entre si hoje em dia? Você fala como uma pessoa tão velha. Às vezes eu sou velha. Tenho medo de crianças da minha idade. Elas se matam entre si. Será que sempre foi assim? Meu tio-avô diz que não. Só no ano passado, 6 de meus amigos foram mortos a tiros. 10 morreram em acidentes de carro. Tenho medo deles e eles não gostam de mim porque tenho medo. Meu tio diz que seu avô se lembrava de quando as crianças não se matavam umas às outras. Mas isso foi há muito tempo, quando as coisas eram diferentes. Acreditavam em responsabilidade, segundo meu tio. Sabe, eu me sinto responsável. Levei surras quando precisei anos atrás. E faço todas as compras e limpo a casa sozinho. Mas o principal, continuou ela, é que gosto de observar as pessoas. Às vezes ando de metrô o dia todo e fico olhando e ouvindo o que elas dizem. Tento imaginar quem são e o que querem e para onde vão. Às vezes até vou aos parques de diversão e ando nos carros a jato quando correm na periferia da cidade à meia-noite e a polícia nem liga. Desde que estejam no seguro, desde que todos tenham um seguro de $10 mil, todos ficam contentes. Às vezes ando de mansinho pelo metrô só para ficar escutando, ou fico à escuta nos bebedouros de refrigerante. E sabe de uma coisa? Paro aqui, pessoal. Nós chegamos a um ponto, né, em que começamos a perceber muitas semelhanças entre nós e o livro. Vivemos esse momento, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, né? Horas e horas de escola, horas e horas educativas frente a uma televisão, né? Nós gastamos já esse tempo todo fazendo isso junto às telas, né? Eu mesmo tive que me render às telas, né? Por quê? Porque nós precisamos disso, nós precisamos alimentar o sistema. O sistema que nos move hoje, né, é um sistema que talvez já esteja ingressando no livro que nós estamos lendo na outra playlist, né? O mundo do Unicomp. Se aqui nós ainda, no Fahrenheit 451, ainda não temos o mundo dominado pelos computadores, né? Porque, como eu disse no início dessa leitura, o principal objetivo de Fahrenheit 451 é queimar os livros. Nesse sentido, nós podemos dizer, nós já estamos queimando, ou nós já queimamos. Talvez seja por isso que eu estou aqui, tentando evitar essa queima total de livros. Mas nós já estamos antecipando um domínio, que é o domínio das máquinas, que é o domínio
da telecomputadorização da vida, do mundo. E aí nós nos divertimos com aquilo que machuca os outros. E aí nós podemos imaginar uma porção de coisas. A violência, os maus tratos, a indignação, as aversas, o ódio entre as pessoas, o ódio nas redes, a falta de carinho entre tanto aquelas pessoas que nós conhecemos como as que nós não conhecemos. O ludibriar, né, a vida com as coisas banais, a aceitação dessas músicas, eu quero dizer bestiais, né, que falam do nada, que falam da traição, que falam do horror, que falam da violência, que falam do sexo pelo sexo, que falam do corpo, né? Nós admiramos os tratamentos corporais, nós admiramos a banalidade da vida, né? O grotesco. Essas coisas nos divertem. Quando é que nós nos sentimos bem? Pelo menos uma grande parte de nós, não sei se todos, nós nos sentimos bem quando nós vivemos o grotesco, o banal, o que não é trivial, aquilo que é agressivo, né? E é muito complicado, é muito difícil, né, nos controlarmos intelectualmente, mentalmente, fisicamente, para não adorarmos essas coisas que estão na música, que estão na arte, que estão no teatro, que estão no cinema, que estão nos telejornais, que estão nas festas que nós vamos, no modo como os nossos amigos próximos ou as pessoas que nós vemos por aí, em todos os lugares, adotam como modelo de vida. E tudo isso é muito complicado, né? Até porque se nós nos envolvemos com a educação, ou como pais e mães, ou como professores e como professoras, e pleiteamos uma educação, desejamos uma educação que não leve isso que eu acabei de falar, isso que nós acabamos de ouvir no Fahrenheit como forma de educação que a Clarice comenta. Se nós tentamos adotar um modo de educação que esteja distante dessa violência que eu estou falando aqui, desse grotesco, desse bizarro, desse banal que eu estou dizendo aqui, é como se nós estivéssemos indo contra o mundo, né? Como se nós não estivéssemos abraçando o mundo como ele nos coloca. Nós começamos a ser pessoas antissociais, né? O social é aceitar o banal, o grotesco. Por isso que eu resolvi parar aqui, né? Para ver esse tipo de educação que a Clarice está recebendo e que ela tenta fugir, que ela é considerada antissocial, para fazer com que a gente também pensemos se essa aceitação que mesmo sem querer nós fazemos no nosso cotidiano é aquilo que move a nossa vida. Pensemos nessa parte, paremos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Continuem com os likes, continuem divulgando, continuem se inscrevendo. Um bom domingo para todos, um bom descanso nesse dia, né, que é sagrado entre nós que trabalhamos tanto e nos educamos à torta e à direita contra tudo que nos diz que é banal, que é grotesco, que é violento e por aí vai. Um abraço, pessoal. Até a próxima.